Nesse dia, a gente costuma ouvir geralmente a importância de sermos gratos, né? E o perigo da ingratidão. Certamente a ingratidão é um grande e um grave problema. Mas eu não gostaria de falar sobre isso hoje. Gostaria de meditar com os irmãos do perigo da gratidão, o que à primeira vista é muito estranho. Existe um grande perigo na gratidão. Eu gostaria que a palavra de Deus nos alertasse essa noite sobre esse perigo. Pelo que nós agradecemos, vamos começar por aqui. O que nos faz mais gratos? Pergunte ao seu coração agora, pelo que mais frequentemente você agradece. Começar com essa pergunta é importante porque a gratidão revela aquilo que o nosso coração mais preza. A gratidão revela aquilo que o nosso coração mais tem prazer. E nós somos mais gratos por aquilo que nos torna mais satisfeitos, mais felizes, mais completos, mais alegres. E quando nós fazemos isso, quando nós somos gratos por aquilo que mais nos satisfaz, nós acabamos sem perceber adorando aquilo. Vou repetir. Nós somos gratos por aquilo que nos mais satisfaz o nosso coração. Uma vez satisfeito o nosso coração, nós adoramos e louvamos aquilo que nos traz essa satisfação, porque nós demonstramos o seu valor. Louvamos porque demonstramos o seu valor. Por exemplo, se eu digo que a coisa que eu mais amo fazer, que eu mais amo passar tempo, que eu mais encontro alegria, é passar tempo com a minha esposa, o que vocês pensarão da minha esposa? Que é um ser valioso. Porque eu encontro muito valor, ou eu demonstro muito valor, quando eu encontro satisfação naquilo. Funciona desse jeito. A gratidão expressa, revela, manifesta a nossa satisfação. Aonde está a nossa alegria? Aquilo que mais agradecemos é onde encontramos a nossa maior alegria e satisfação. Que, por sua vez, revela ou demonstra maior valor e, por sua vez, então, adora, louva. Agora você pode estar se perguntando, mas qual é o problema com isso? Qual é o perigo disso? O tema dessa mensagem é o perigo da gratidão. E que perigo há nisso? Se somos gratos por aquilo que nos torna mais satisfeitos, e se o que nos torna mais satisfeitos é qualquer coisa que não Deus, então eu tenho um ídolo escondido por detrás da máscara da gratidão. Se somos gratos por aquilo que nos torna mais satisfeitos, e se o que nos torna mais satisfeitos é qualquer outra coisa que não Deus, então nós temos um ídolo escondido por detrás da máscara da gratidão. Portanto, a nossa gratidão pode sim, sem que nós percebamos, estar nos levando a adorar algo ou alguém além de Deus, enquanto mascara isso. Aquilo que agradecemos, pelo que agradecemos até diante de Deus, pode ser um ídolo, competindo com Deus pelo nosso coração, pelos nossos amores. E está sendo adorado no lugar de Deus. Olha o perigo. Isso pode transformar uma bênção de Deus em um ídolo.
competindo com o próprio Deus pelo nosso coração. Nós podemos estar agradecendo a Deus por algo e ao mesmo tempo nós estarmos louvando e adorando essa coisa acima de Deus em nossos corações. Podemos estar adorando as bênçãos de Deus ao invés do Deus das bênçãos quando nós agradecemos. Podemos estar até agradecendo a Deus, mas louvando os presentes de Deus como aquilo que realmente importa no nosso coração. Nosso agradecimento pode ser uma mera expressão da nossa idolatria, daquilo que realmente preenche o nosso coração, daquilo que realmente importa. Aquilo que se nós não tivermos, nada faz sentido. O que é aquilo que se você não tiver, a vida não tem mais graça, não tem mais sentido? Talvez pode ser um estilo de vida, confortável, com segurança, e talvez você agradeça muito a Deus por isso. Deus, obrigado pela vida confortável que o Senhor tem me dado. Muito obrigado, Deus. Eu não estou dizendo que agradecer a Deus por isso seja um pecado. Mas se uma vida de conforto não existir para você, como você vai lidar com isso? Talvez a saúde. Talvez se você não tiver uma vida com saúde, a vida não faz sentido. Ou talvez a aprovação dos outros. Se os outros não perceberem o seu valor, então talvez a vida não faça sentido. Talvez uma carreira, um sucesso profissional, talvez algum relacionamento. E todas essas coisas são boas. Talvez um cônjuge ou um filho. Se você não tiver, então sua vida não faz mais sentido. Isso é tornar as bênçãos de Deus no nosso objeto da nossa adoração. E a gratidão pode mascarar isso. Podemos agradecer a Deus aquilo que tem tomado um lugar no nosso coração de um ídolo. Deixa eu me ilustrar isso para você com uma música. Antes dessa música, na verdade, Lucas 12:34, Jesus diz: aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Aquilo que você mais valoriza e aquilo que você talvez, então, por conta disso, você mais agradece, talvez isso esteja tomando o seu coração. Talvez isso esteja tomando o lugar de Deus na sua adoração. E agora sim, deixa eu me ilustrar isso para você com uma música. Uma música da Alicia Keys, chamada em português Se Eu Não Tenho Você. E por ocasião da sabedoria e graça de Deus, essa música me foi recomendada durante essa semana, enquanto eu pensava nessa mensagem. E eu ouvi-la, eu comecei a prestar atenção na letra e não pude deixar de perceber a importância que essa letra dessa música tem para nós hoje, como ela ilustra esse ponto. Perceba que essa música bem poderia fazer parte das nossas canções de adoração dominicais. Claro, ela foi escrita a partir de uma perspectiva de um relacionamento amoroso entre seres humanos, mas ela se aplica perfeitamente ao nosso relacionamento com Deus. Deixa eu te mostrar isso. Olha o que diz a letra. Alicia Keys escreveu: algumas pessoas vivem pela fortuna, algumas pessoas vivem pela fama, algumas pessoas vivem pelo poder, algumas pessoas vivem apenas para jogar o jogo, algumas pessoas pensam que as coisas materiais definem o que está por dentro. Ou seja, todas essas coisas podem ser alvo da nossa gratidão, da nossa oração de graças a Deus. E ela continua: algumas pessoas querem tudo, mas eu não quero nada se não for você, se eu não tiver você.
Em outras palavras, eu não quero ter que agradecer por coisa alguma se eu não tiver você. E ela ainda termina a sua música dizendo: algumas pessoas querem anéis de diamantes, algumas só querem tudo, mas tudo não significa nada se eu não tiver você. Ela está louvando aqui. Ela está louvando alguém, um relacionamento, que é tão precioso. Não é só tão precioso, é a coisa mais preciosa para ela. Ao ponto de, se ela ter tudo que o mundo dá, ela considera isso como nada, se não tiver aquela pessoa. Isso te lembra algum versículo? Eu vou te lembrar daqui a pouco. Mas o nosso coração, no final das contas, está sempre cantando essa música. Para algo ou para alguém. Aquilo pelo que mais agradecemos está revelando o que temos adorado de fato. Para quem ou para o que você tem cantado essa música no seu coração? Salmo 16, versículo 2, na versão revista e atualizada, diz: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Será que o salmista não tinha roupa? Será que ele não tinha comida? Será que ele não tinha casa? Será que ele realmente não tinha mais nada? Será que era um homem sem família, nu no deserto, dizendo: Deus, eu não tenho mais nada além do Senhor? Certamente não. Mas ele está dizendo, como a Alicia quis na sua música: Senhor, se eu tiver tudo, mas não tiver o Senhor, então eu não tenho nada. E se eu tiver o Senhor, então eu tenho tudo. Outro bem não possuo, senão o Senhor somente. E ele continua, no versículo 5, agora na nova versão transformadora que nós utilizamos, ele diz: somente tu, Senhor, és minha herança, meu cálice de bênçãos. Tu guardas tudo o que possuo. Mas ele acabou de dizer que ele não tinha nada. Agora ele diz que Deus guarda tudo o que ele possui. Porque ele está dizendo: nada do que eu tenho sem o Senhor vale alguma coisa. Mas com o Senhor guarda tudo o que eu possuo, porque o Senhor é a minha herança. A gratidão verdadeira, preste atenção nisso, a gratidão verdadeira, a gratidão que não é idólatra, a gratidão verdadeira reconhece que Deus é o nosso bem maior. Ou talvez o nosso único bem, a nossa única herança, o nosso único tesouro. Não são as bênçãos, mas o abençoador que deve ocupar o centro dos nossos corações. Não são as bênçãos, mas o abençoador que deve ocupar o centro dos nossos corações. Olha Salmo 73 agora, versículo 25. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? O salmista pergunta. Eu te desejo mais do que qualquer coisa na terra. O meu coração está ligado ao Senhor. Eu desejo o Senhor mais do que tudo. Tudo que o mundo tem para oferecer não é nada. Ele continua no versículo seguinte. Minha saúde pode acabar, meu espírito pode fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Deus é a minha possessão para sempre. Se eu perder a força, se eu perder o vigor, se eu perder o ânimo, se eu perder tudo, o Senhor continua sendo a minha possessão para sempre. O salmista expressa que Deus é suficiente. Mesmo que a saúde, mesmo que a força falhem, Deus é suficiente. Se os presentes de Deus se esgotarem, se eles deixarem de cair sobre mim, isso não vai me afetar, porque o Senhor é minha posse para sempre. Gratidão genuína não depende das circunstâncias, não depende dos presentes ou das bênçãos,
mas de uma relação com Deus íntima e pessoal, ao ponto de alguém poder dizer: o Senhor é minha possessão para sempre. Ou ainda, olha Abacuque agora, Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18, que dizem: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, ou seja, foi tudo dizimado, não tem mais nada. A economia está aos frangalhos, não tem mais comida, não tem nada. Ele está dizendo, ainda que tudo isso aconteça, mesmo assim, quando os presentes todos acabaram, quando aparentemente eu não tiver nenhuma bênção para contar ou dizê-las todas de uma vez, ainda assim, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque ensina que mesmo na escassez o coração pode estar cheio de gratidão. Não uma gratidão idólatra. Quando Deus é o centro, a nossa alegria e gratidão permanecem firmes. Mas lembra de um texto que eu falei, que eu mencionei? Filipenses 3:7. Paulo diz: pensava que essas coisas eram valiosas para mim, coisas do passado de Paulo. Mas agora, eu as considero como insignificantes por causa de Cristo. Coisas que antes eu considerava como meu valor, agora eu digo que elas não são nada. Igual a música da Alicia Keys. Tudo, para mim, não é nada sem o Senhor. Paulo continua no versículo 8, sim, todas as outras coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos do que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. O que todos esses versículos têm em comum? Eles estão fazendo coro com Alicia Keys, dizendo: se eu tiver tudo, mas não estiver com o Senhor, isso de nada vale. E essa é a verdadeira gratidão. Uma gratidão que revela onde encontramos satisfação e que, por sua vez, redunda em adoração e louvor àquele que preenche o vazio existencial da nossa vida. Mas talvez você esteja se perguntando, pelo que agradeço então? Parece até aqui, então, que eu não posso agradecer pelo conforto, pelo meu trabalho, pela minha família, por um relacionamento. Devo agradecer a Deus pelos seus presentes? Pelas suas bênçãos? Ou devo parar de fazer isso? É claro que não. Claro que você não deve parar. É claro que não há um pecado essencialmente em você agradecer as coisas para Deus. O que eu estou tentando alertá-lo e alertá-la essa noite é que existe um perigo. A idolatria pode tomar uma forma de gratidão em nossa vida. Podemos estar agradecendo a Deus por coisas que tomam o lugar dele em nosso coração. E, portanto, estamos adorando essas coisas. E podemos, em oportunidades assim, estarmos agradecendo a Deus por aquilo que tem tomado o seu lugar. Adorando deuses rivais. Não é que nós não devamos agradecer por essas coisas, mas precisamos perceber se estamos desfrutando as bênçãos de Deus com Deus. Com o Deus das bênçãos. A nossa satisfação com os presentes de Deus precisa, no final das contas, ser um canal de adoração a Deus. Não um canal de adoração a elas mesmas. Eu posso sim desfrutar e devo desfrutar das coisas que Deus tem me dado, mas de tal forma que isso me volte para Ele. Transformar todo o prazer em um canal de adoração, lembra? Quer comais, Paulo diz em 1 Coríntios 10:31, quer bebais, que são presentes de Deus, a comida e a bebida, quer façais qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus.
A nossa gratidão deve ser para a glória de Deus, mas desde que comida e bebida ou qualquer outra coisa que façamos seja feito para a glória dele, para demonstrar o valor dele, não o valor das coisas em si. Agora, como fazemos isso? E existe um texto-chave para isso. Paulo diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente, agora, preste atenção, com ele, todas as coisas? Infelizmente, outras traduções deste texto, algumas tiraram o com ele, não sei por qual razão. Por isso eu escolhi a revista atualizada aqui. O que Deus está dizendo é que Ele nos entrega o seu Filho e todas as outras coisas com o seu Filho, para que nós a desfrutemos. Reconhecer que o nosso maior presente é a entrega do Filho de Deus é o caminho para que, então, agradeçamos a Deus como meio de adoração e não como meio de idolatria. Deus, obrigado pelo carro que o Senhor me deu, mas porque o Senhor me deu em Cristo e com Cristo eu desfrutarei. Obrigado pelo meu cônjuge que o Senhor me deu graciosamente, porque eu não mereço, em Cristo e com Cristo eu desfrutarei. Mas Cristo ainda é o alvo maior do meu prazer. Todas as outras coisas devem ser desfrutadas com Cristo, em relacionamento com Ele, reconhecendo que são presentes da graça. Porque nada disso mereceríamos. Mas quando nós recebemos bons presentes de Deus, nós precisamos reconhecer que nós só recebemos esses presentes por causa de Cristo. Sem Ele, a única coisa que nós receberíamos era a ira justa e perfeita de Deus. Pais, seu filho pequeno já te presenteou com algum desenho dele na sua infância? Todo orgulhoso, ele chega para você com um pedaço de papel, todo rabiscado, e te entrega, e você guarda aquilo com todo carinho. Por quê? Pedaço de papel todo rabiscado, que nem você entendeu o que significa. Mas você guarda com todo carinho aquela obra tão imperfeita. Aquilo tem tanto valor para você. Sabe por quê? Porque demonstra o amor do seu filho por você. Ele poderia ter entregado para qualquer um, mas ele entregou para você. E aquilo então tem um valor muito grande para você. Deixa eu dizer uma coisa, quando Deus nos dá presentes pela sua graça, nós deveríamos aprender a recebê-los não como um foco no presente em si. Porque se você olhar para a folha de papel rabiscado que seu filho te deu, você não vai encontrar nenhum valor naquilo essencialmente. Mas na medida que você se relaciona com aquele que te deu, e você nota que aquilo é fruto do amor por você, o quanto você é amado, o quanto você é aceito, é isso que nós precisamos aprender a fazer com os presentes de Deus. Deus, quando o Senhor me dá isso, eu entendo que o Senhor me ama e se preocupa comigo. E eu amo o Senhor de volta. E eu valorizo o Senhor de volta, muito mais do que isso que o Senhor tem me dado. Porque isso que o Senhor tem me dado, muitas vezes pode ser passageiro. Eu posso ter agora, mas mês que vem eu não tenho mais. Mas o doador dessas coisas continuará comigo para sempre. E é uma prova do seu amor. Todas as coisas que recebemos de Deus em Cristo demonstram o amor do Filho de Deus por nós. Portanto, quando Deus é o centro, a gratidão se transforma em verdadeira adoração. Adoração pelo que Ele é e não apenas por aquilo que Ele nos dá. Portanto, devemos louvar não pelas bênçãos que temos recebido, mas pelo Deus que tem
nos dado essas bênçãos. E eu quero terminar novamente com um trecho da música. Algumas pessoas querem tudo, mas eu não quero nada se não for você. Tudo não significa nada se eu não tiver você. Essa música reflete o seu coração diante de Deus essa noite, em adoração a Ele, porque certamente pode refletir o seu coração em adoração a qualquer outra coisa que não Ele. Existe Você tem cantado, melhor dizendo, essa música no íntimo do seu coração para alguém ou para algo? Alguma coisa tem tomado o espaço que só Deus pode ocupar em seu coração? Há algo que tomou o lugar de Deus como centro da sua gratidão? E meus irmãos, por mais que a gratidão tenha um problema, não nela em si, mas no nosso uso dela, ao mesmo tempo ela traz um grande recurso. Ela me ajuda a perceber aquilo que o meu coração tem se apegado ou tem colocado no centro. Perceba. Reúna aquilo pelo que você tem agradecido. O que mais aparece? Deus, obrigado pelo meu carro. Deus, obrigado pela minha vida confortável. Deus, obrigado pelo meu trabalho. Deus, obrigado pela minha esposa, pelo meu marido, pelos meus filhos, pelos meus pais. O que é que tem ocupado o centro da nossa gratidão? Quanto nós temos a gratidão? Deus, obrigado pelo Senhor. Obrigado pelo que o Senhor é, o que o Senhor representa na minha vida. E Deus, ainda que não haja frutos na videira, ainda que não haja saúde, ainda que não haja mais nada, eu ainda me alegrarei no Senhor. Eu considero tudo como perda para ganhar a Cristo. Tudo é lixo. Tudo não significa nada se eu não tiver você. Quero te convidar a orar essa noite, para que essa seja uma verdade em nosso coração, nesse dia de ação de graças. Sim, não quero desmotivá-lo a agradecer por todas as coisas que Deus tem dado. Mas para que nós agradeçamos com corações desejosos pelo Deus das bênçãos. Vamos orar. Senhor Deus, nós te adoramos e agradecemos por quem o Senhor é. E pelo maior presente que poderíamos receber, que foi a entrega do teu Filho naquela cruz, que demonstra toda a sua justiça, mas ao mesmo tempo demonstra todo o seu amor para conosco. Todos os presentes e bênçãos que o Senhor tem nos dado refletem o seu amor para conosco, mas nenhum deles se iguala ao sacrifício do teu Filho. Deus, que aprendamos a valorizar o Senhor acima de todas as coisas. Nós não queremos nada delas se não for com o Senhor. Queremos que o Senhor ocupe o centro do nosso coração, para que a nossa gratidão seja um meio de adoração ao Senhor. Transforma, Deus, o nosso coração essa noite. Dá-nos a capacidade de falar como o salmista, como Abacuque, como Paulo. E ajuda-nos a desfrutar de todas as coisas que o Senhor tem nos dado, com Cristo, em Cristo, realçando o seu valor. Pois assim oramos em nome dele. Amém.